UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve a todos do All Sport. Eu sou o Vanderlei Lima e estou na apresentação do podcast do Corinthians. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Timão, hein? Corinthians que venceu o derby, que é em casa o derby, por 2-1, permanece na sexta colocação com 33 pontos. E no sábado, dia 2 de outubro, enfrenta o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Venceu o rival Palmeiras no último final de semana 2 vezes, no masculino e no título brasileiro pelo feminino. Comigo, setorista, repórter do Corinthians, Iago Rudá. Tudo bem, Iago? Fala, Vanderlei, tudo certo? Já aproveitar para mandar um abraço para quem nos acompanha aqui em mais uma edição do podcast UOL Corinthians. Uma semana que, como você muito bem falou, né? Semana de vitórias para o Corinthians na competição, no Campeonato Brasileiro. Venceu o Palmeiras, está bem com o Silvinho, está consolidado, tá se consolidando no G6 do Brasileirão, ali brigando por uma vaga na Copa Libertadores, e vai firme e forte aí para esse segundo turno buscar uma vaga direta, né? E hoje, para falar com a gente sobre esse momento do Corinthians, né, sobre as pretensões da equipe na temporada, a gente está com a colunista do UOL também, comentarista do Band, a Marília Ruiz, que gentilmente aceitou nosso convite. Fala, Marília, tudo bem? Saravá São Jorge, né? Neste podcast a gente pode perder um pouco do decoro. Tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, Iago? Que semana, que delícia, né? Que delícia, tá tudo bem. É verdade. Essa convidada especial, colunista do All Sport, convidada pelo Iago Rudá, Marília Ruiz. E eu já começo sempre por elas, né, Iago? Podemos dizer, Marília, que essa vitória em cima do Palmeiras é aquele jogo que faltava para o Silvinho, tipo assim, agora vai? Vanderlei, eu até escrevi sobre isso no UOL. Tem muita coisa além do mapa de calor, da Zona 14 e das estatísticas, qualquer uma que a gente use depois do jogo. Tem o que o Silvinho mesmo falou depois do jogo. O que ele tinha ganhado com o jogo. Brilho nos olhos de alguns jogadores. Brilho nos olhos de jogadores que chegaram agora do terrão, de jogadores que foram campeões do mundo e de jogadores que estavam sendo questionados. Esse ânimo ele é imensurável. É claro que esses 3 pontos podem ser facilmente trocados pelos 3 pontos perdidos para o América, para o Juventude, para qualquer resultado pífio que o Corinthians teve na sua própria casa nesse campeonato. A classificação no G6 ela é obrigatória agora com esses contratados. Antes o Corinthians ia se arrastar até o final do ano e o projeto era G16. Agora, não dá mais, não tem como você justificar isso economicamente, né? Você tem que pagar isso de algum jeito, nem que seja com as cotas, as premiações, o patrocínio que vai aumentar por meta atingida, esses caras têm que ser pagos de algum jeito. Essa falácia de que eles vieram de graça é uma piada. Então, eu acho que sim. Eu acho que a vitória traz muito mais do que os 3 pontos. Jogar contra o Palmeiras não é um jogo normal, ainda que vocês da imprensa queiram transformar o campeonato em um campeonato de 38 rodadas iguais, 38 finais, e upi-upi. Não é, né? Ainda mais para um time que não tem pretensão de ser campeão, o clássico é mais importante. Ainda mais neste caso, contra um adversário que ultimamente tem sido tecnicamente superior, contra um adversário maior rival que está na semifinal da Libertadores e é o atual campeão da Libertadores. Tem muitas coisas envolvidas nisso. O Silvinho sabe disso. Eu entrevistei o Silvinho anteontem e ele, apesar de todo esse verniz europeu, francês que ele trouxe na volta dele ao Brasil, né, inglês, por onde ele passou, ele sabe onde ele está, né? Ele sabe o que é o Corinthians. O primeiro jogo dele no primeiro turno contra o Palmeiras, ele deu importância para o clássico, diferentemente do que ele estava tentando fazer do futebol total. Ele fez um time muito mais robusto, empatou na casa do Palmeiras, e ontem ele fez, e aí justiça seja feita, e eu me incluo nessa, ele bancou na ideia dele
a ideia de jogo e ganhou. Então, aplausos para o professor Silvinho, que quis ir só com o Cantilho, fez ali uma linha de 5 muito mais robusta para se defender, né? Ele treinou taticamente para ter só o Cantilho, mas já avisei, 2 volantes é vida. Toda hora isso daí não, a gente não sobrevive. Ô Marília, já em cima dessa bola do Silvinho que você levantou, o Silvinho vinha muito pressionado, né? O Corinthians teve 3 tropeços seguidos, que empata com o Juventude em casa na estreia do Roger Guedes, empata com o Atlético Goianiense no jogo que o Corinthians toma um gol ali, que estava impedido, na verdade, o gol foi legal, mas não deixa de ser um tropeço, porque o Corinthians estava com a vitória na mão até o fim do jogo, e depois pega o América Mineiro do Wagner Mancini em casa, de novo um time que briga para não cair, e fica num empate. Então o Corinthians deixou de ganhar ali 6 pontos com esses 3 empates seguidos, né? Apesar do time ter mantido aquela sequência de invencibilidade, que agora já são 8 jogos, o Silvinho estava muito questionado, estava ali na corda bamba, a torcida estava pedindo a cabeça dele. Você acha que essa pressão que estava sendo exercida em cima do Silvinho, ela era justa? E também em cima disso, você acha que se o Corinthians tivesse um outro resultado no derby, estaríamos aqui falando sobre qual seria o novo treinador do Corinthians aí para a sequência do Brasileirão? Então, sobre ser justo ou não, é o sexo dos anjos. O cara que resolve ser técnico de futebol, ele vai sofrer isso. Não quer, compra um açougue. Não quer, compra uma loja de tênis. Eu até entendo que talvez a geração Z vai ser uma geração de pessoas melhores, mais tolerantes e melhores, sei lá, mais espiritualizadas, sei lá. Neste momento, lutar contra uma coisa óbvia, que é times técnicos pressionados por resultados ruins, me parece a gente discutir o trânsito de São Paulo. É um problema, sim, é um problema. Vamos conseguir resolver rapidamente? Não. Né? A gente não tem aqui essa cultura de futebol de médio e longo prazo, a gente não tem torcidas acostumadas com isso, com uma figura ali intocável que toca o futebol do time como se ele fosse o dono. Não tem aqui um Alex Ferguson em lugar nenhum. Todo mundo fala da dinastia do Muricy, e eu posso dizer, porque eu era setorista na época, pega o jornal da época do Muricy, pega o 3º campeonato do Muricy do 1-0, se não tinha pressão. Sabe, tinha, entendeu? Ninguém falou assim, Muricy, fica aí para sempre, você é legal. Muricy voltou para salvar o São Paulo, Muricy foi demitido em 2009, não temos essa cultura. Estamos errados, porém não temos. Não ia ser o Silvinho que ia começar isso. O lugar que a gente tem menos isso é na seleção brasileira, porque ninguém liga para a seleção brasileira. Senão teria pressão também. Sobre o que isso em relação à pressão. Sobre os resultados ruins que o Corinthians tem, eu acho que tem a ver com o time ruim também, né? O Corinthians é um time ruim tecnicamente, que faz um campeonato com morno pela falta de torcida. Um time médio com torcida dá um pouco mais de vida. Um time médio sem torcida treina. E aí treina e empata. O seu jogo treino contra a América ser 1-1 é ok, né? Antes do campeonato, quando existia isso, né? Jogo treino, quando dava tempo no calendário. Eu acho que a falta de torcida afetou alguns times mais do que outros, e eu sou do time que acha que torcida ganha jogo, ou talvez não perca. O Corinthians, o Flamengo mesmo do ano passado mostra que um time muito melhor que os outros foi ser campeão na última rodada, porque ninguém quis ser campeão, porque o próprio Flamengo desistiu. O Flamengo perdeu, o São Paulo perdeu 8 pontos, o Inter não quis ser campeão, o Galo do Sampaoli não quis ser campeão. Aí na última rodada o Flamengo perdendo foi campeão. São anos que a gente vai depois voltar aí na cobertura que a gente fez para saber o quanto foi afetado e quantos clubes não souberam lidar com isso. Né? Começou aquela historinha de Totem, depois aquele BG no estádio da torcida que já não faz efeito nenhum, né? Os caras nem conseguem ouvir aquilo. Faltou aos clubes mais profissionalismo para lidar com essa ausência de público. E para alguns clubes isso fez muita diferença. E para o Corinthians deve fazer muita diferença, né? Para quem está nos acompanhando aqui o podcast, a gente está gravando na manhã de terça-feira, dia 28, e hoje tem uma reunião na CBF para decidir se volta ou não o público nos estádios dos jogos da Série A. Ontem, dia 27, segunda-feira, o Vasco na Série B já jogou com torcida, ganhou do Goiás, fez sim diferença em cima disso daí que a Marília estava dizendo, mas o retorno do público ainda é uma incógnita, porque depende do que vai acontecer no estado da Bahia,
que ainda não liberou o retorno do público aos estádios. Então, os clubes da Série A precisam decidir por unanimidade o que vai ser feito nas próximas rodadas no Brasileirão. Mas, de qualquer forma, a gente está na 22ª, na 24ª rodada tem Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, próxima terça-feira, e tem a possibilidade, ainda uma incógnita, de ter a fiel torcida lá nas arquibancadas de volta após quase, acho que uns 18, 20 meses que a gente está sem torcida. Aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória já liberou, né? Tem algumas regras, 30%, depois 50% a partir de novembro, tá o público 100% liberado, e aí a gente tem uma expectativa do Corinthians estar jogando em casa. Tem mais ali 9 ou 8 jogos com torcida. Qual que vai ser o peso desse retorno da torcida do Corinthians, já que, como você muito bem disse, e eu concordo totalmente com você, a torcida do Corinthians é uma dessas que faz diferença nos resultados da equipe, né? Que consegue mudar o resultado, consegue fazer o Corinthians não perder. Para você, Marília, como que você acha que esse retorno pode impactar para o Corinthians nessa briga por uma vaga direta na Libertadores? Eu acho que a gente tem que ver exatamente o que vai acontecer, né? O Cé não joga. O fato é assim, teremos quantos jogos do Corinthians em casa caso o público volte? 7. Não é muita coisa, né? O clássico contra o São Paulo é fora de casa, o Flamengo é fora de casa. Há alguns jogos que, na verdade, talvez o peso seja contrário, né? O Corinthians vai jogar em ambiente hostil contra times que vieram jogar no Corinthians em ambiente neutro. Então, é claro, vai impactar economicamente? Vai, mas são 7 jogos. Eu acho que há uma demanda represada, acho que vai lotar o estádio na medida que for possível. Acho que sim, pode fazer diferença ali contra times mais desesperados, né? Então, por exemplo, o Santos vai jogar em Itaquera com o público, talvez vai ter muita dificuldade, mas são pouquíssimos jogos no universo de 38 rodadas e há alguns jogos em que essa diferença vai ser ruim para o Corinthians. Jogar com o Maracanã lotado vai ser ruim para o Corinthians, com o Morumbi lotado vai ser ruim para o Corinthians, mas aqui no São Paulo, que é o túmulo do futebol, existe a porcaria da torcida única. Eu acho que tem uma coisa de resgatar a autoestima dos jogadores, esses que chegaram agora, que estão carentes dessa torcida, reestabelecer uma relação de torcida ídolo com o Cássio, que é um cara que precisa muito desse apoio. Poucos jogadores você percebe o quão dependentes eles são do viés de alta. Né? O Cássio é capaz de fazer 7, 8, 9, 10 jogos seguidos bons, e ele também emenda jogos ruins. E a torcida, desde 2012, tem um papel muito importante no Cássio. Eu não estou fazendo uma crítica, não. É absolutamente humano que isso aconteça. Né? Se você trabalha num ambiente que não é hostil a você, você tende a produzir muito, muito mais. As redes sociais são hostis, elas são virulentas, elas são maldosas, elas fazem um filtro errado daquilo que as pessoas pensam. Então, acho que vai ser bom para o Corinthians, mas eu não acho que vai ter impacto na classificação, porque se você pega os jogos que o Corinthians falar em casa, o que ele falar fora de casa, talvez seja o contrário. Agora, intervalo daqui a pouco, mais do Corinthians com o repórter Iago Rudai e com a colunista do UOL Sport, Marília Ruiz. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
De volta com o podcast do Corinthians, ao lado do repórter Iago Rudá e da colunista do UOL Sport, Marília Ruiz. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O Corinthians, que depois de vencer o Palmeiras, volta a campo nesse próximo sábado, dia 2 de outubro, em Bragança Paulista contra o Red Bull. Marília Ruiz, o Mano Menezes ele foi demitido lá na Arábia Saudita. Né? E a gente sabe dessa pressão que o Silvinho, todos os treinadores do futebol brasileiro, evidente, até o Renato Gaúcho também, por que não? É uma pressão, aliás, é uma sombra Mano Menezes no mercado, que a torcida gosta, a torcida do Corinthians gosta do Mano, ganhou do Palmeiras, pode mascarar, de repente tropeça contra o Red Bull na sequência do Campeonato Brasileiro. Você acredita que é uma sombra para o Silvinho nesse momento, a presença do Mano Menezes desempregado? Não acredito, Vanderlei. Essa página foi virada. Acho que não só no Corinthians, né? Antes a gente tinha uma ciranda de técnicos muito clara aqui. Era o Abel, o Mano, o Vanderlei, o Dorival, caía um, vinha outro, o outro caía um, vinha o outro. Tinha uma ciranda de técnicos, Levia. Tinha ali uns técnicos que estavam sempre, eram os primeiros a serem lembrados, e o Mano foi um desses, né? Passou na seleção, no Flamengo, no Corinthians, no Cruzeiro, no Palmeiras, vai, volta. Tanto que a gente falava assim, falta o Vanderlei, só o São Paulo, porque tinha ido em tudo. Falta o Mano também, só o São Paulo. E eu não acredito. Eu não acho que essa era de técnicos estrangeiros tenha vindo para ficar, mas eu acho que ela deu um impulso para que os técnicos mais jovens, né, é um extrato pequeno ainda, de técnicos que não tem no currículo títulos importantes, é fato, tirando o Carille, de quem eu nem sou fã, mas o Carille tem um título brasileiro, coisa que a maioria o Rogério Ceni agora também tem um título brasileiro, mas a maioria dos jovens ainda não tem um brasileiro, estou falando, um currículo robusto, mas acho que essa página foi virada. Na própria Série B, nos times médios, esses caras não são mais resposta, né? O Mano não foi resposta no Bahia. E a impressão que eu tenho dentro do Corinthians é que ele também não tem mais esse apreço não, dos dirigentes que são sempre os mesmos e que estão lá. Tivesse ganhado o Mário Gobi, podia até ser, porque esse gosta do Mano. Mas os que estão lá, não. Só lembrando aí que o diretor de futebol do Corinthians é o Roberto de Andrade, que já foi presidente do clube no passado e já falou publicamente que não gostaria de trabalhar com o Mano Menezes lá, seja qual for o motivo, o Mano e o Roberto não se dão muito bem. Isso é público, né? Mas, Marília, aproveitando aí o gancho que a gente está falando sobre treinador e tal, a gente falou um pouquinho sobre essa audácia do Silvinho de colocar o Cantillo contra o Palmeiras, colocar os 4 reforços juntos. Você acha que eles, os 4, né, Juliano, Renato, Roger e William, eles têm espaço para terminarem o Brasileirão, assim, de fato serem os titulares do Corinthians, ou você acredita que o Silvinho vai ter que revezar ali vez ou outra, colocando o Gabriel Pereira, que até jogou, né, no derby, colocando o Mosquito de volta, o Jô, que perdeu vaga no time. Você acha que ele precisa revezar ou os 4, já que o Corinthians só tem o Brasileirão até o fim da temporada, conseguem segurar aí mais esses, acho que, 17, 18 jogos que a gente tem pela frente? Em condições normais, de todo mundo bem condicionado, acho que dava. Porque acho que o Renato consegue fazer segundo homem de meio de campo. No atual momento não dá. Foi uma semana de intenso trabalho, acredito, uma pena que a gente não possa mais acompanhar treinos, para que essa formação de 5, e obviamente que o doping emocional de outro lado, ser o Palmeiras, ter funcionado tão bem até o William não aguentar mais, né? Até o William pedir para ser substituído no segundo tempo. Acho que dá, só que para jogar para que os 4 possam jogar juntos, o Jô não pode jogar. É impossível você ter um jogador que não participe dessa movimentação aí, desse bloco que precisa ser muito mais compacto, levando em consideração que a gente tem no momento um time bastante envelhecido para uma temporada tão longa. Então tem o Cássio no gol, tem o Gil na zaga, tem o Fábio Luciano, tem o Fábio de um lado, tem o Fagner do outro. Então é um time que não pode jogar na velocidade, não vai aguentar. Não é um time que pode marcar por pressão, não vai aguentar, né? Então não é videogame que você pega o melhor
card do Renato Augusto de 2015, com o melhor jogo de 2013, não dá. Né? Desse time todo aí, o único jovem é o Roger Guedes. Esse eu acho que pode jogar. Ele vai ter que mudar. Até brinquei com ele, falei, legal, deu certo, mas sempre não dá. Né? Contra times que queiram agredir mais o Corinthians, porque o Corinthians fez um bom jogo, mas o Palmeiras fez um péssimo jogo. Né? O Palmeiras foi chutar uma bola desviada aos 46 do primeiro tempo. Foi um jogo ruim do Palmeiras. E foi na casa do Corinthians. Então, há pequenos ajustes que o Silvinho vai ter que fazer, levando em consideração que ele tem um objetivo, classificar esse time para a Libertadores e na Libertadores direta, já que provavelmente será um G5 por causa da Copa provavelmente da Libertadores, um G6 por causa da Copa do Brasil e um G7 por causa da Sul-Americana. Então, você já abre mais 3 vagas, você pode ficar em 6º, que eventualmente você vai estar direto na Libertadores. Eu acho que é interessante para o Corinthians, para não passar o perrengue que passou, não só do trauma de ser eliminado numa pré-Libertadores que é mais complexa agora, numa temporada mais curta, ano que vem tem Copa do Mundo, a temporada termina em agosto, será mais compacta ainda, e porque o dinheiro é diferente. O Corinthians tem fazendo uma conta agora de banco imobiliário. Compro ou não compro? Eu quero comprar a casinha, mas se eu comprar a casinha, se eu não comprar a casinha também, ninguém vai passar aqui e não vou fazer mais dinheiro. O Corinthians fez a aposta, comprou a tal da casinha, mas não tem nada no caixa. Então precisa que as pessoas começam, né? Então precisa ter o patrocínio da camisa que tem mais, se tiver na Libertadores, precisa valer no ano que vem, a cota de televisão que é mais se tiver Libertadores precisa cair no ano que vem, e o Corinthians precisa competir porque é um clube de futebol. Então, o Silvinho não vai conseguir repetir esse time por mais 17 jogos seguidos. O elenco melhorou, né, em algumas posições, não em todas, tanto que ele tem dificuldade para mexer na zaga, ele tem muita dificuldade para mexer nas laterais, mas o Corinthians acho que tem que ser humilde para se ajustar às partidas para conseguir seu objetivo. E ano que vem, mais do que nunca, o Corinthians vai precisar bastante dos garotos da base, porque é uma temporada apertada justamente por conta da Copa do Mundo. Espera-se que esse time dispute a Copa Libertadores e o Silvinho vai precisar rodar esse elenco no Campeonato Paulista, né? Então, Gabriel Pereira, João Vitor, Raul Gustavo, Lucas Piton, todos esses jovens jogadores do Corinthians com certeza vão ter muito mais espaço na próxima temporada do ano que vem. Lembrando que o Corinthians quer vender jogador, então eles têm que jogar, né? Você vai vender um jogador que não joga. Exato. E a tendência, conversando com o pessoal da diretoria, é de enxugar mais ainda, né? Porque todo mundo sabe que o Corinthians tem o interesse de, na próxima temporada, tentar contratar o Paulinho. Não tem nada fechado ainda, mas é um jogador que interessa a diretoria. E é mais um jogador medalhão, mais um jogador com uma idade avançada, um meio-campista. Então, garotada da base do Corinthians vai ter muito espaço na próxima temporada. E eu observo também, Marília e Iago, que o Corinthians ele se ajustou bem, né, nesse meio-campo, com o Juliano, Renato Augusto, a chegada do William, agora com o Roger Guedes, que é meio atacante, tem o Jô, que tem ainda aquele faro do gol, a zaga, tem o Gil, a experiência do Gil, mas também tem aquela questão de perde um pouco de velocidade por causa da idade. Qual é o setor, Marília, que o Corinthians tem que precisa, já visando uma Libertadores para 2022, pensando lá na frente, né? Porque há essa grande possibilidade de Libertadores, agora é palpável, né? O Corinthians tem essa realidade. Qual seria assim, o setor de prioridade nesse momento? Porque parece que o meio de campo não foi ajustado, mas teve as contratações. Tem algum setor ainda? Então, eu acho que é um elenco bastante desequilibrado. Se eu tenho um zagueiro suspenso, agora o Raul Gustavo voltou e tal, mas não tem substituto. Os laterais não têm substitutos. Né? Agora chegou o João Pedro e tal, vamos ver se ele vai jogar. Eu acho um elenco desequilibrado, mas na minha opinião, a pior substituição é de centroavante. O Corinthians não tem nem titular nem reserva. Né? Com toda a gratidão ao Jô, não tem. E uma outra posição que é muito importante, e aí não é do DNA, é da inércia do Corinthians. O Corinthians não tem primeiro volante. O Corinthians tem o Gabriel, não adianta reclamar do Gabriel, tem o Gabriel. Agora o Rony machucou, o Xavier treina de zagueiro,
Então, assim, o Corinthians não tem essa posição. E esse futebol peito aberto, nos últimos anos, inclusive em anos em que o Corinthians foi campeão, é um futebol kamikaze do Corinthians. O Corinthians faz um primeiro tempo bom contra o Palmeiras, vamos jogar de igual para igual, 4-0 para o Palmeiras. Contra o Flamengo foi WO. O Corinthians não tem essa posição porque esses jogadores não têm histórico de jogar assim, em lugar nenhum, nem no Corinthians, idem. Então, o Cantillo era 10 no time dele. Ele virou volante no Corinthians. O Cantillo nunca foi primeiro volante. Então, o futebol moderno, os externos, os beiradas de perna trocada. Aliás, o Gabriel Pereira, né, se tivesse meia perna direita, o jogo tinha acabado no primeiro tempo. Eu acho que tem muitas coisas para melhorar, obviamente, taticamente, modernizar o Corinthians. Mas o Corinthians não pode não ter um primeiro volante. O Gabriel foi expulso, que acontece algumas vezes. E aí, põe quem? Todo jogo vai ser a opção vai ser o Cantillo? Não dá, gente. Não dá. O Palmeiras não fez nada no jogo. O Cantillo não ficou morto, com a língua para fora, porque o Dudu fez a melhor partida da vida dele. Depois entrou o Davidson, então jogamos contra 10. Sabe, eu acho que o Corinthians precisa pensar se quer disputar, porque uma coisa é você ir à Libertadores, outra coisa é você disputar. Eu nem acho que o Corinthians com vaga ou sem vaga é favorito a Libertadores. Agora, disputar jogos fora de casa, jogos mais duros, jogos com 2 linhas de... O Silvinho gosta tanto do Tite, vamos fazer 2 linhas de 4. O Corinthians mal sabe fazer, conseguiu fazer nesse jogo, gente. É um jogo, é o jogo, o derby, mas é um jogo. Vamos ver como vai fazer no domingo contra o Bragantino, fora de casa. Verdade. É um time leve, que dribla, que quebra linhas, como vocês moderninhos gostam de dizer, que tem jogador ágil, né? Precisa ver como é que vai funcionar. E quem que vai marcar? O tempo todo o Fábio Santos vai correr atrás? Não vai dar. O Fagner? Não vai, gente. E o Bragantino é um time que tem sido uma pedra no sapato do Corinthians aí recentemente. Eu acho que desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, o Corinthians ainda não venceu. A Marília estava falando assim, sobre a questão de onde que o Corinthians está no cenário nacional, né? Como não vencemos? Vencemos ano passado, tá maluco? O Corinthians venceu o Red Bull Vocês jovens, viu? Vamos editar isso daí, não, brincadeira, pessoal. Eu cometi um erro aqui, eu de fato não lembrava dessa vitória do Corinthians sobre o... Semifinal, quarta de final do Campeonato Paulista. É verdade. Não, mas eu acho que era só Red Bull, Marília. Mas enfim. Não, o ano passado já era. Não lembro, mas enfim, também não veio ao caso. Os jovens. Não veio ao caso, foi falha minha. Enfim, voltando onde eu estava, a gente estava... Assim, onde que o Corinthians está no cenário nacional, né? Vamos pegar aí os 3 times que são hoje o parâmetro do futebol brasileiro. Atlético Mineiro. O Corinthians pegou o Galo na Neoquímica Arena, tomou um 2-1, um jogo que o Galo dominou. Tá certo que o Corinthians até poderia ter ganho aquele jogo se o jogo não perde um gol incrível sem goleiro dentro da pequena área. Contra o Flamengo, é o pior jogo disparado do Corinthians na temporada. O Corinthians foi massacrado em casa pelo Flamengo. O jogo foi 3-1, mas se fosse 6-7-0, não seria surpresa alguma pelo que foi apresentado naquela partida. E o Palmeiras, que por ser um derby, né, ter toda essa rivalidade, o Corinthians empatou lá no Allianz Parque, venceu aqui na Neoquímica Arena. Acho que talvez tenha sido o grande jogo do Silvinho, né? Onde você acha que esse Corinthians está, Marília? E onde você acha que o Corinthians pode chegar na questão assim, de ser o time parâmetro do futebol brasileiro? Qual que é a posição do Corinthians hoje para você? São várias variáveis. Se você falar sobre do ponto de vista esportivo, tá na posição que ele tá ali, 6º, 7º, 8º. Não conta só isso, né? Conta um lastro aí de uma década muito vitoriosa, a mais vitoriosa da história do Corinthians, títulos recentes, o que garante ainda uma visibilidade muito grande, e aí o dinheiro, a torcida, agora o estádio, quando tiver mais ou menos equacionado, aí parece que vai equacionar, mas a gente nunca sabe, igual passei 100 anos esperando, desde a chegada do Charles Miller, um estádio, agora resolver apagar o estádio um pouco mais 100 anos. Eu acho que a posição, o que o Corinthians, a torcida, na minha opinião, e eu tenho lugar de fala, o que a torcida se ressente não é nem, eu acho, neste momento, até pelo fato desse lastro que eu falei vitorioso, de ganhar o Campeonato Brasileiro.
mas o Corinthians não disputa o campeonato desde 2018. Né? Quase caiu em 18, em 19, sabe? É sempre G16, 40, não sei quanto de 45. Disputar tá faltando. Durante muito tempo a história da Libertadores é essa, tem que disputar, uma hora vai ganhar. O Corinthians deixou de disputar as competições, ele participa das competições. E isso, além de vexatório, é frustrante e economicamente inviável para um time desse tamanho, né? Não tem como você ter um jumbo e não ter gasolina para colocar nele. Aí é melhor você ter um teco-teco. Então o Corinthians não vai conseguir falar para a torcida, então escolhem aí outro time para torcer, a gente vai aqui agora gostar de bocha. O Corinthians é um jumbo. E fazer um jumbo, manter um jumbo em operação demanda. Então, competir, eu acho que é o primeiro passo. O Corinthians tem uma vantagem em relação, por exemplo, a um rival como é o São Paulo. O São Paulo tinha necessidade absurda de sair da fila. O Corinthians não está na fila. Então, o Corinthians tem aí... o exemplo do São Paulo, acho que é claro. O São Paulo foi, entre aspas, soberano na primeira década do século e se arrastou na segunda. O Corinthians não pode repetir isso aí. Né? O Corinthians foi muito bem na segunda década e começou esse 20, 21 se arrastando. Então, o Corinthians precisa competir. Competindo, é muita competição por ano, gente. É Paulista, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, sei lá mais o quê. É necessário o Corinthians competir. E isso vai fazer a coisa funcionar melhor, na minha opinião. Marília, quero te agradecer demais pela sua participação no podcast do Corinthians. Um beijão para você, para toda a sua família. Te agradecendo, ok? Beijo para vocês, obrigada, que eu volte aqui em semanas tão felizes como essa. Iago, grande abraço para você, meu amigo. Valeu, Vanderlei, obrigado. Queria agradecer aí a Marília que topou o convite. Foi muito legal nosso podcast hoje. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa. E para o pessoal aqui que nos acompanham, sigam o podcast nas redes sociais, o UOL, sigam eu, Vanderlei, a Marília, porque a gente está sempre falando sobre o Corinthians e atualizando vocês aí sobre o que acontece no dia a dia do clube. Legal, termina o podcast UOL Corinthians. Eu, Vanderlei Lima, estive com Iago Rudá, repórter, setorista do Timão, e com Marília Ruiz, colunista do UOL Esporte. Edição de áudio Amer Menegassi, coordenação Bruno Douro e da Juliana Carpanês. Continue aqui no UOL Esporte com as informações do Corinthians. Terça-feira tem mais podcast. Então, até lá.